Trata-se, nesta parte da nossa festa dos 50 anos do Isqueté, de tentar, digamos, muito sucintamente, dar alguns apontamentos sobre o percurso do Isqueté desde a sua fundação, em 1972, até aos dias de hoje. Portanto, exatamente por essa razão, isto não é um debate sobre memórias, é o Isqueté de ontem, mas é também o Isqueté de hoje e aquele Isqueté que todos nós, tanto aqueles que estão cá hoje, como aqueles que estiveram cá ontem, gostarão que venha a ser e que seja. No início deste primeiro painel, por essa razão, digamos, organizámos dois painéis. O primeiro, onde estão pessoas, professores, funcionários administrativos, alunos, que estiveram na criação do Isqueté e no desenvolvimento daquela primeira fase de desenvolvimento do Isqueté, e o segundo painel será constituído por aqueles que hoje, ou até há bem pouco tempo, foram alunos do Isqueté, outros que são investigadores no Isqueté, outros que são docentes no Isqueté. Estamos, portanto, no primeiro painel. E, digamos, competir-me-ia agora fazer uma apresentação muito sucinta, até me custa ser tão sucinta, das pessoas que constituem este painel, porque este é um grande painel. Bom, seria estultícia da minha parte estar aqui a fornecer apontamentos biográficos da professora Miriam Alperne Pereira e do professor João Ferreira de Almeida. Ambos são personalidades eminentes, não só na área científica que escolheram, história, no caso de Miriam, sociologia, no caso de João Ferreira de Almeida, como são também no contexto da intelectualidade portuguesa e internacional. Por outro lado, ambos personificam o trajeto deste quase meio século que o Isqueté percorreu. Não se pode falar do Isqueté sem falar destes dois dos seus principais pilares. E para além disso, eles dão uma honra de serem ambos muito meus amigos e referências maiores para mim do que é ser-se cidadã, do que é ser-se cidadão, neste país e neste mundo que é o nosso. Ora bem, depois está entre nós também a Aida Valadas Lima, que nos oferece uma abordagem muito especial. É que ela foi uma das primeiras alunas do Isqueté, onde se licenciou em 1977 e é atualmente professora no Departamento de Sociologia do Isqueté, na área de Sociologia do Ambiente. Enfim, ela percorre, portanto, toda a história do Isqueté e com estatutos diferentes, como aluna e como professora. E algo semelhante passa-se também com Vicente Rodrigues, que se inscreveu como aluno do Isqueté em 1972, que é o ano de fundação do Isqueté, e é hoje professor catedrático convidado deste mesmo Isqueté. Enquanto aluno, Vicente Rodrigues integrou a direção de estudantes do Isqueté em 1978. Depois, já licenciado, desempenhou importantes funções no exterior do Isqueté, enquanto consultor de gestão de empresas e enquanto membro da direção dos CTTs. E vejam, portanto, como ele cruza tantos critérios que nos orientaram na constituição destes painéis. É aluno, é professor do interior e do exterior, que é uma coisa muito importante, porque é uma questão que vamos abordar também, é esta relação entre o Isqueté enquanto escola superior e o meio envolvente. E depois há o Sr. Rocha. O Sr. Rocha. Bom, eu do Sr. Rocha direi que nada da atividade cotidiana do Isqueté se podia realizar, quando eu entrei para aqui, sem o Sr. Rocha. Desde a requisição de um projetor, de um simples projetor, e só havia 2 ou 3, até a obtenção de uma mera fotocópia. Tinha que ser ali ao corredor do Sr. Rocha e meter cunhas ainda por cima para conseguir as fotocópias mais rapidamente. Eu conheço o Sr. Rocha desde bem antes da existência do Isqueté. É que eu fui aluno do Instituto de Estudos Sociais, onde entrei em 1966, e quem é que lá estava também? O Sr. Rocha. Estava no Instituto de Sociais.
E não posso deixar de associar o Sr. Rocha, se me permitem, ao Sr. Belinha. Pois. Para mim, Rocha e Belinha eram um só. Bom, também o conhecia, o Belinha, no Instituto de Estudos Sociais. Ambos transitaram para o ISCTE quando o ISCTE foi criado. E para vos dar uma imagem daquilo que foi a sua dedicação ao ISCTE, a dedicação deles ao ISCTE, basta dizer, no caso do Sr. Belinha, que durante os longos anos em que o Sr. Belinha trabalhou no ISCTE, foi também no ISCTE que ele instalou a sua residência. Ele morava nas dependências onde funciona hoje a delegação da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, isto também vos dá uma ideia do que é o ISCTE. Bom, e falta-me dizer uma palavra de Carmelita Cunha. Bom, a Carmelita Cunha foi tudo no ISCTE. Ela foi membro dos diversos conselhos diretivos, do ISCTE. Ela foi membro de todas as assembleias de representantes do ISCTE. Ela foi membro de todos os senados do ISCTE. E durante vários anos ela foi responsável por todas as áreas administrativas do ISCTE. Reformou-se em 2006, mas até então nada se fazia no ISCTE sem o seu envolvimento. Digamos, se a Carmelita Cunha me permite, que ela foi durante este tempo todo o Richelieu do ISCTE. Para iniciar este primeiro painel, eu ia dar a palavra à professora Miriam Alperne. Para ela, tanto a professora Miriam Alperne, vamos subverter um bocado isto, como o professor Vicente Rodrigues, como a própria professora, quase todos estão aqui, estiveram nesta fase inicial. Uma fase inicial que foi caracterizada por 2 ou 3 circunstâncias que muito difíceis de ultrapassar. Primeiro, a indefinição de origem. O ISCTE é fundado a partir do Instituto de Sociais, que é uma organização que, do ponto de vista de conteúdo e do ponto de vista político e de inserção política, é muito indefinida. Havia lá professores fundamentais, poderíamos classificar à esquerda, com aquilo que valem estas classificações nessa altura, como é o caso do professor Mário Morteira, como é o caso do professor Adélia Teixeira das Nunes, e outros professores claramente identificados com a direita, os que vinham da Faculdade de Direito. Estou a pensar no professor Jorge, Bigode Churão e tantos outros. Bom, portanto, esta é a primeira, uma espécie de contradição que está na origem do ISCTE. Depois, há uma reação corporativa das universidades e o Conselho de Reitores não aceitou de bom grado assim a criação do ISCTE. E depois, como é que se vai institucionalizar uma área nova, como a Sociologia, por exemplo, e não só, que estava catalogada na altura no domínio das ciências ocultas. Bom, e depois como é que se resolvia a própria relação de confrontação com as forças políticas da altura e que levaram por uma questão de compromisso a que esta casa viesse a ter este nome esquisito, de ISCTE, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Enfim, há todo um conjunto de instituições desta natureza sobre as quais eu gostava que a professora Miriam Alperne falasse, sem deixar de falar também das novas, fazer uma espécie de um salto para a frente e falar também das novas perspectivas que se abrem, deste ISCTE 2 que já não é o de ontem, falar da investigação, falar da interdisciplinaridade e tudo isso que também são marca do ISCTE. É difícil fazer assim uma síntese. É uma questão, depois uma questão tão ampla, não sei por onde é que é de começar. Mas talvez comece pelo ambiente que havia quando eu entrei entre professores e alunos. Porque eu, de facto, fui convidada para vir trabalhar no ISCTE, já tinha sido anteriormente convidada para ir para o ISEG e a razão que me levou a escolher o ISCTE é porque justamente o ISCTE se apresentava como uma espécie de uma contrapartida ao ISEG. Era uma instituição nova, mais aberta, em que o ambiente seria melhor do que no ISEG, onde as relações entre os professores e os alunos eram de cortar à faca. E eu tinha chegado há pouco tempo de outro país, democrático, que era a França, estava com uma grande dificuldade de adaptação. Bom, mas foi um grande choque para mim
verificar que no ISTE as relações entre os professores e alunos eram igualmente más. Os alunos eram vistos como uma espécie de inimigo. Isto quando eu entrei, em 73, 74, antes do 25 de Abril. E falava-se dos chefes, dos estudantes, e eu tinha a impressão que estavam a falar de mim quando eu era estudante. Bom, era muito desagradável. Eu vinha o menos possível ao Conselho Científico, onde era a única professora e onde, aliás, chegava pontualmente, nunca chegava antes, porque quando se chegava mais cedo havia um fenómeno esquisito, é que eu era a única mulher e os homens paravam a conversa. Portanto, passei a chegar sempre à hora e vinha o menos possível. E para mim foi realmente, quando se deu o 25 de Abril, foi aquilo que me levou a ficar no ensino universitário, porque eu teria saído do ensino universitário se não tivesse havido o 25 de Abril. O ambiente era insuportável. E, de facto, deu-se uma mudança total, eventualmente excessiva, porque, de facto, também havia um problema. Os assistentes não tinham nenhum poder, nenhuma presença nos órgãos, no único órgão de gestão que havia, que era o Conselho, que acho que se chamava, não sei científico, acho que era escolar. Exato. Bom, e os assistentes não tinham nenhuma presença. Estava-se a admitir a possibilidade dos assistentes terem a representação imediatamente antes do 25 de Abril. Portanto, de repente, houve uma reação. Os assistentes tomaram o poder, digamos, e os estudantes e os funcionários. Era uma reação previsível face à estrutura extremamente autoritária e restrita que havia antes. Mas é claro que também resultou num desequilíbrio que todos conhecemos. Para mim, a experiência letiva melhorou de qualquer maneira extraordinariamente. Durante um ano não houve aulas, não é? Mas no ano de 75, 76, quando se voltou a um ano escolar normal, eu acho que tive os melhores alunos sempre. Foi um fenómeno absolutamente extraordinário, espetacular. De repente toda a gente lia todas as línguas e quando não sabiam traduziam e passavam uns aos outros. E tinham uma curiosidade em aprender absolutamente como nunca mais encontrei. Apesar de todo o contexto, eventualmente menos organizado, que o ensino tinha nessa altura. E também queria dizer que nunca me senti dominada por ninguém. Quer dizer, no período anterior estava desconfortável. Apesar dos desequilíbrios que houve a seguir, eu sempre achei que aquilo se havia desorganizar, que havíamos de chegar a um equilíbrio, como se chegou. Portanto, não digo que tenha sido tudo fácil, é claro que não foi, mas antes era pior, porque não havia, era uma rigidez muito grande, não havia evolução possível. Aquilo tinha que rebentar, não é? Quanto à prática letiva, eu acho que houve um ambiente muito bom para se poder inovar, e no que diz respeito ao grupo que eu constituí, e que tenho que dizer que tive toda a liberdade em constituir o grupo. Eu convidei as pessoas que entendi que eram competentes e que o futuro mostrou que o eram, não é? Hoje são nomes importantes da historiografia portuguesa, todos, sem exceção. Do ponto de vista da prática letiva, foi muito interessante, porque pudemos instituir um sistema, por exemplo, quase de monitores, de acompanhar os alunos de muito perto, constituir pequenos grupos. Eu acho que o nosso grupo foi até pioneiro nesse aspecto. Do ponto de vista da investigação, também tive a sorte de poder encontrar nos colegas que convidei, que eram ainda todos assistentes, mas cheios de vontade de fazer a investigação e os seus doutoramentos. Encontrei um bom ambiente para constituir o que foi o primeiro centro de investigação do ISTE, que foi o Centro de História Contemporânea Portuguesa e que foi o primeiro centro de investigação de história portuguesa do país. Muito bem, mas uma questão que sempre me interessou é que, na medida em que não havia tradição nessas áreas científicas que o ISCTE passou digamos, a preencher, como é que se dá coerência a um currículo que é depois assumido por professores com
com formação tão diversa, uns formados em França, outros formados na América Latina, no Chile, na Argentina, com paradigmas educacionais tão diferentes, provenientes de áreas tão diferentes, como é que depois aqui no ISCTE se, digamos, constrói uma estrutura minimamente coerente para formações tão diversas? Eu acho que isso foi um fator de enriquecimento. Não me parece que tenha que haver uma uniformidade nem de formação científica, nem isso seja desejável, nem sequer de prática letiva. E no que diz respeito, mais uma vez, ao meu pequeno grupo, uns vinham de França, outros da Suíça, outros tinham-se formado cá, isso não foi uma dificuldade. Foi uma dificuldade na questão de criar um programa em que todos dominassem de uma forma mais ou menos equivalente. Como deu muito trabalho, a mim, pessoalmente, porque de facto fiz um trabalho de formação interno, nós tínhamos reuniões muito regulares, muitas reuniões para discutir o programa, e era uma forma das pessoas se irem integrando e eu também transmitir a minha própria experiência e o meu saber, digamos. Nós reuníamos tanto e tínhamos tantas discussões tão animadas sobre os tópicos do programa que, a certa altura, havia uns elementos do MES que nos ouviam nessas reuniões e pensavam que nós estávamos em conflito, mas não estávamos em conflito. Estávamos num debate científico e pedagógico muito útil. Muito bem. Nessa altura eram alunos, portanto, como eu disse há pouco, a Aida Valadas Lima e Vicente Rodrigues. O que é que eles conservam na memória daquilo que era a relação entre, já não direi entre alunos e professores, eu direi até entre alunos e instituição, porque depois, com a criação do ISCTE, nos anos subsequentes, vive-se em Portugal todo aquele ambiente político, económico, social, todos nós conhecemos com aquelas reivindicações em catadupa. O João Ferreira de Almeida dá um exemplo que me parece muito interessante de uma altura em que foi necessário recrutar professores para o ISCTE, então foi posto um anúncio no Diário de Notícias e os candidatos tinham que se submeter a uma entrevista que era feita por uma comissão de alunos que depois era responsável pela seleção dos candidatos a ser professor. Portanto, viveu-se um período conturbado. Como é que vocês, envolvido todo este tempo, rememoram esse período? Como é que conseguiram, de alguma forma, existir dentro de uma instituição com tudo o que isso implicava? E se achavam que essas vossas ações tinham efeitos, se tinham capacidade de influência nas decisões que o ISCTE nascente poderia vir a ter? O que é que eu... Sim, não, é muito interessante, eu sinto privilegiado por ter vivido essa época. Os 5 anos que cá estive enquanto aluno, tive 2 anos em regime de ditadura, portanto 72, 73, 74, e depois 3 anos já após 25 de Abril. E realmente era completamente diferente. Nós, na primeira fase da nossa estadia aqui enquanto alunos, isto era uma escola formal, rígida, onde não havia muita relação entre os professores, nomeadamente os professores catedráticos, ou os professores, digamos, que tutelavam as várias áreas, o Alfredo Sousa, Mário Morteira, Mário Pinto, a Vera Cedas Nunes, portanto, e os assistentes, mas não havia grande intimidade. Aliás, só para ter uma ideia, enfim, nós na altura víamos o movimento universitário e académico estava conturbado, havia problemas na Faculdade de Direito, havia problemas no ISCEF, que deu origem ao ISEG, e o ISCTE é criado exatamente para descomprimir. O ISCTE é criado para nós, eu inscrevi-me no ISCEF e a AIDA, aliás, também é a mesma coisa. Nós somos colocados aqui no ISCTE, que foi uma escola criada de raiz, a partir do Instituto de Estudos Sociais, para as áreas da gestão e das ciências do trabalho. Portanto, nós quando entramos aqui, de facto, temos um ambiente académico, diria, rígido, formal, etc. Com o 25 de Abril, de facto, isto muda radicalmente e começa entre excessos, como é normal nas revoluções, e nós, efetivamente, os estudantes passaram a ter muito poder, nomeadamente no ano 75 e 76.
Eu fiz parte da primeira direção da Associação de Estudantes que foi criada no ISCTE, porque antes de 25 de Abril não havia Associação de Estudantes. E eu fiz parte das comissões que ajudaram a recrutar professores. Aliás, era a Carmelita e o Sr. Godinho que nos publicavam os anúncios, porque houve aqui um problema. Ao primeiro ano e ao segundo, e ao 25 de Abril, não havia professores para o terceiro ano, porque isto não existia. Cada ano era necessário os professores para o ano seguinte. E, portanto, quando terminámos o segundo ano e ao 25 de Abril, e há uma quebra de poder nesta casa, o diretor sai e aquele que era a secretária-geral, não sei como é que se denominava na altura, saem também, há um vazio de poder temporário e não há professores. E, portanto, houve professores que foram recrutados nessa altura porque eram cadeiras novas que iam surgir nos anos seguintes e para os quais não havia recursos humanos. Portanto, eu fiz parte desse grupo e sinto que nós, na altura, tínhamos um poder enorme. Claro que depois as coisas vêm-se a compor e, portanto, mas estabelece uma relação extraordinária entre professores e alunos. Extraordinária, que eu acho que é uma matriz do ISCTE que vem desde essa altura. Desde essa altura. Os professores realmente, enfim, eu continuei cá, mas não é nessa perspectiva que estou a falar, enquanto aluno realmente, mas houve uma transformação radical do segundo para o terceiro ano, porque apanhámos, mas foi uma época fantástica de crescimento, de desenvolvimento. Só vou-lhe dar um exemplo. Em 75, os alunos de um novo curso que se chamava Sociologia, porque Ciências do Trabalho deu origem à Sociologia, os alunos de Sociologia não se podiam candidatar para dar aulas no ensino secundário. E o país estava em crise económica, crise de emprego, e, portanto, uma das principais saídas na altura eram os licenciados ou os bacharéis dar aulas no ensino secundário. Foi possível que dois alunos desta casa e um professor desta casa tivessem, numa semana, conseguido um decreto-lei para que os alunos de Sociologia pudessem dar aulas. Isso não estava previsto na legislação porque era um curso que não existia. Então, abre o concurso para o ensino secundário, os licenciados ou bacharéis em Sociologia não se podiam candidatar, nós na altura tínhamos um bacharelato e já podíamos dar aulas ao terceiro ano, e, portanto, numa semana foi possível fazer um decreto-lei que permitiu que os alunos, os bacharéis em Sociologia entrassem no ensino. Portanto, de facto, mas na altura nós éramos extremamente aguerridos, dinâmicos, qualquer coisa que nos interessasse nós lutávamos até ao fim. Acha que se perdeu essa característica? Um bocadinho. Eu hoje sinto, porque, enfim, ao longo destes 49 anos, é-se menos reivindicativo, é-se muito mais conformado, digamos assim. Também há outras causas, atenção. Pois. Hoje há muitas outras causas. Tudo o que é causas ambientais, causas de voluntariado, há muitas causas a que os jovens dos dias de hoje dão grande atenção. Nós, na altura, tínhamos outras. Era muito mais movimentações políticas, na altura, até porque estávamos a sair de um regime ditatorial para entrar num regime democrático e, portanto, muitas das nossas energias canalizavam-se para essa mudança. Carlos Ambiente. Uma pequena coisa. Claro. Portanto, a seguir ao 25 de Abril, portanto, foi no dia 28 de Abril de 74, a Junta de Salvação Nacional conseguiu-se, foi a primeira instituição que teve um decreto que lhe deu autonomia. E nós criámos, os órgãos, o Conselho Diretivo e tudo isso, mas havia as assembleias de escola que tinham todo o poder, todo, em termos de equivalências, em termos de tudo. Davam equivalências, deram algumas absurdas, contabilistas, e eu estava no diretivo, depois fiz parte de uma comissão executiva, que era eu, a professora Maria Carlos Radis, que era de História, e era um aluno, acho que era o André Março, e nós tentávamos corrigir todos esses excessos. Nós o ignorávamos quando vinham de assembleias de alunos, atribuir notas, atribuir não sei o quê, e nós tentámos corrigir, mas estávamos sempre com receio, porque nas assembleias de escola não havia controle, podia entrar quem quisesse. E nós estávamos sempre com receio de chegarem lá, ou demitiam-nos, ou punham tudo em causa. Tivemos sorte. Nunca aconteceu. Houve uma altura que se candidataram aqui 1000 contabilistas para vir para o ISCTE, porque as equivalências permitiam que viessem para o 4º ano. E então, mas nós reuníamos, tínhamos um grupo, eu fazia parte desse grupo, que era o ISEG e o ICSP. E então punhamos lá estas questões, como é que vamos resolver isto? Porque a Assembleia de Escola tinha tomado aquela decisão. Então a decisão foi esta: o ISCTE não tem vagas, não tem condições para receber ninguém. Sim, senhor, as pessoas podem ir, era para o ICSP e alguns para o ISEG, para o 1º ano.
Mandámos uma cartinha, ninguém aceitou, mas foi assim. Portanto, essa comissão teve como missão corrigir os excessos, mas sempre com receio, porque não tinha poder, havia outros e não havia controle nas assembleias de escola. Desculpa, mas não ia dar-lhe a palavra, mas eu queria perguntar à Aida, por um lado, se partilha desta imagem que nos foi dada por Vicente Rodrigues, e fazer uma pergunta muito concreta: quais eram as razões que levavam então os alunos em 1972 e 73 a escolher vir para o ISCTE, quando no fundo a instituição não era assim ainda reconhecida e portanto quer dizer, nada garantia aos alunos que tivessem um emprego mais ou menos seguro quando acabassem aqui a licenciatura. O que é que os levava a escolher o ISCTE? Bom, primeiro dizer que estou inteiramente de acordo com o meu colega, ex-colega, amigo, o Joaquim Vicente. Sim, foi isso. Há um antes e um depois. E os 2 primeiros anos foram aquilo que esperaríamos também, na sequência dos nossos estudos anteriores. Era uma escola rígida, eu vim para a economia, nós tínhamos, corrijo-me se eu estiver enganada, tínhamos 2 anos em comum, depois as pessoas optavam no 3º ano por economia, por gestão, e só depois é que vem, de facto, no 3º ano, nosso 3º ano, vem o 25 de Abril e vem a possibilidade de fazer um curso SUGI. Eu devo dizer que na altura hesitei, mas, enfim, o contexto, a sociologia, não que eu partilhasse dessa ideia já, e muito menos o meu pai, que teve algum peso na decisão. Mas como Salazar dizia, não é? É estranho citar Salazar, mas enfim, justamente ela dizia, a sociologia é um socialismo disfarçado. E mais, dizia ele, já no meu tempo não sabia o que era. E isso é muito interessante. E justamente eu fiquei muito seduzida pela sociologia e graças ao curso que, apesar de tudo, mesmo antes de termos o 25 de Abril, a abertura que o ISCTE tinha naquela altura permitia justamente isso, incentivava, não nos obrigava a fazer que curso fosse, mas incentivava-nos a abrir horizontes, perspectivas, etc. E, portanto, não é de estranhar. Eu, no 3º ano, continuo em Economia, termino a licenciatura em Economia em 77, mas antes tinha justamente, enfim, colaborado com alguns professores, que tinham sido meus professores, justamente nas cadeiras optativas que foram, entretanto, aparecendo, do lado, pela banda da sociologia, e aí aprendi a gostar ainda mais de uma área que, enfim, por mais estranha que pudesse parecer, ou ciência oculta, como também se chegou a referir, justamente tinha para mim muito trabalhei com várias pessoas, Manuel Vilaverde Cabral, durante quase cerca de 20 anos, depois mesmo aqui no Instituto, a professora Filomena Mónica, enfim. E isso fez com que eu desviasse um pouco, permitam uma expressão, agulhas, mas foi possível, justamente, não só porque tive o incentivo de muitos professores, como justamente o ambiente era, de facto, de grande abertura. Mas são 2 períodos completamente diferentes. Eu ia agora pegar nessa sua afirmação, enfim, desse ambiente de abertura que se vivia no ISCTE e que talvez não fosse generalizado aos estabelecimentos de ensino, não era. De facto, porque a ideia também que eu tenho, enfim, quando me debruço sobre esta história, eu gostava que a professora Miriam se pronunciasse sobre isso, é que, por um lado, nós podemos considerar que o ISCTE é uma expressão no plano académico, no plano científico, do novo regime instituído pelo 25 de Abril. Mas parece-me a mim, não sei o que é que a professora Miriam pensa a esse respeito, que o ISCTE também deve alguma coisa a um ambiente que já tinha começado a existir antes do 25 de Abril. Nos 5, 6 anos anteriores ao 25 de Abril,
com a entrada de Portugal na EFTA, com uma relativa abertura de Portugal ao exterior, com outro pensar, digamos, manifestado por pessoas como João Cravinho e outros que também participaram na origem do ISCTE, algumas instituições como o Fundo de Desenvolvimento da Mão de Obra, quer dizer, Portugal estava a sair já daquele paradigma mais, de um ponto de vista económico, paternalista, de um ponto de vista social, extraordinariamente conservador, que tinha caracterizado a época anterior. Portanto, é quase como se o ISCTE tivesse uma espécie de dupla raiz. Sim, isso é verdade. Mas, de qualquer maneira, digo-lhe que para quem mantém, quem vinha de fora, que é o meu caso, o que era chocante era realmente o ambiente muito autoritário. E isso de ver os estudantes como um inimigo, para mim, isto era uma incongruência. Os professores têm que ver os estudantes de uma forma pacífica. Devem ser, em princípio, os receptores do saber que eles vão transmitir, não são inimigos. Isto é absurdo. E, portanto, isso para mim foi chocante. Mas, de qualquer maneira, claro, estou de acordo com a análise que o Rebelo faz, mais ampla e mais geral. E já agora queria lembrar uma coisa que é quase desconhecida, parece-me, é que, de facto, a sociologia só apareceu de uma maneira formal depois de 25 de Abril, mas já se falava de sociologia no ISCTE e, sobretudo, ou foi apresentado ao Conselho Escolar em vésperas do 25 de Abril um projeto do Adério de Seda Nunes de integrar o GIS no ISCTE, que ele retirou imediatamente a seguir ao 25 de Abril, vendo o ambiente que se tinha criado. Isto compreende-se, não é? Porque teria sido a desagregação do GIS, que ele controlava em absoluto. Mas ele também era das poucas pessoas que tinham a formação. Ele não era doutorado em nada. É uma pessoa extraordinária, porque ele tinha uma cultura sociológica e mesmo histórica absolutamente notável. Não é? Ele lia tudo. Eu até ouvi dizer que ele não era doutorado porque recusava doutorar-se, considerando que não havia em Portugal condições para criar um júri para o avaliar. Talvez, isso eu não sei. Mas, de facto, ninguém punha em causa o facto de ele ser catedrático sem doutoramento. Aliás, o único catedrático no ISCTE que tinha doutoramento era o Morteira. Eu tinha doutoramento, mas eu entrei como professor auxiliar. Questão com a qual eu tenho uma opinião, mas isso não vem a propósito. Claro que eu acho que houve razões políticas para eu entrar como professor auxiliar, não tenho qualquer dúvida. Mas na altura era a oportunidade que eu tinha, não tinha outra. Não digo que devesse ter entrado como catedrática, não é isso. Pronto. Mas, pronto, portanto, ele não era doutorado, mas ninguém punha isso em causa e ele era respeitadíssimo de um ponto de vista científico. E, portanto, a sociologia já estava presente no ISCTE e eu acho que, aliás, estavam alguns futuros professores de sociologia, estava o João Ferreira de Almeida como assistente desde o princípio, estava Manuela Cruzeiro. São as duas pessoas que eu me lembro, mas não sei se não estariam mais. A Filomena estava cá e estava lá, não estava a fazer um doutoramento em Inglaterra e, portanto, naquele momento não estava, veio depois. Portanto, a sociologia estava cá. Portanto, estavam lançados os géneros, não surgiu do nada. Pois, claro. Portanto, foi por isso que logo a seguir houve essa reivindicação de criar um curso de sociologia. Finalmente vamos acabar com esta história, com esta ficção dos ciências de trabalho, vamos criar um curso de sociologia. Foi talvez das primeiras batalhas mais importantes que houve aqui no ISCTE, nessa altura. Eu gostaria de ouvir Carmelita Cunha pronunciar sobre outra questão que também pode ter interesse nesta perspectiva de criação e início de desenvolvimento do ISCTE. Como é possível, enfim, como é que se conseguia organizar administrativamente um conjunto heterogéneo, eu quase que diria informal, de pessoas e de projetos. Projetos diferentes, origens diferentes, objetos diferentes e tudo isso. Como é que se conseguia, então, encontrar uma estrutura administrativa que desse alguma consistência a tanta diversidade num contexto tão difícil, com um trabalho que era precário, nem se sabia se o ISCTE ia durar, se não ia durar, portanto era duplamente precário, com ausência de rotinas,
porque as pessoas não estavam habituadas a trabalhar entre si, essas, com uma hierarquia pouco mais do que incipiente, sobretudo nesta parte inicial, com as relações com os professores também numa fase, digamos, de moldar essas mesmas relações, porque não se conheciam, não sabiam bem qual era o papel dentro da instituição de uns e de outros. No meio deste nem é conjunto, mas desta realidade assim tão heteróclita, como é que se conseguiu montar este aparelho? Pronto, foi difícil. Portanto, entrei aqui em 73, tinha iniciado funções na Direção-Geral do Ensino Superior, depois quando vim para a universidade, estive na reitoria da Universidade de Lisboa, passei para Agronomia e fazíamos tudo, era concursos de provas públicas. Quando tive lugar a primeira oficial, tinha vaga no ISCTE ou no ISEC. Escolhi o ISCTE, chamaram-me na Direção-Geral do Ensino Superior que não queriam que eu viesse para aqui, porque tinha uma chefe que era terrível e davam-me o mesmo lugar na Direção-Geral do Ensino Superior. Eu não aceitei, vim para o ISCTE. Quando cheguei ao ISCTE, era uma desorganização dos serviços. Não havia ficha individual de aluno, não havia nada estava organizado. E não havia livres termos. As propostas, ia fazendo propostas, muitas não eram aceites. O livre termos não foi aceito. Deixaram-me fazer a ficha individual do aluno. Porque achavam que isso era uma forma de vigiar os alunos? Não sei, não, era vigiavam eles, bem, não escapava nada. Falámos do 25 de Abril ainda, não é? Sim, isto antes do 25 de Abril. Porque eu penso que no Instituto de Estudos Sociais não havia livres termos, mas havia muitos livros onde registavam, mas não tinha assinatura do professor. Tinham cadernetas e disseram-me que não, mas depois a chefe, quando chegou à altura de exames, ela tinha sempre aqueles professores de Direito lá no gabinete a falar com ela, era o Meli Silva, que era do Porto, e devem-na ter convencido. Depois não havia tempo de fazer livres termos, então foram pedir livres termos à Faculdade de Ciências. Nós temos livres termos que dizem Faculdade de Ciências. Depois é que eu mandei fazer os livres termos, mas havia um clima muito repressivo relativamente aos funcionários. Havia castigos, havia controle das amizades. Uma vez uma colega minha foi chamada a atenção que não podia falar com uma determinada colega, que era do ISEF, portanto não se devia encontrar com ela, portanto não sei como é que conseguiam saber, mas havia controle de tudo. E castigos aos funcionários. Eu fui sempre muito rebelde, não aceitava, e quando faziam alguma coisa a algum colega, eu saltava, tentava contrariar aquilo. E uma das primeiras coisas que eu fiz, quando cheguei, estavam de castigo, os escriturados, porque não sabiam trabalhar em setêncio, e nós não trabalhávamos os sábados todos, e então aí eles cortaram, tinham que trabalhar todos, e eu cheguei e digo, não pode ser assim, nós não nos sentimos bem, ficar em casa alguns sábados e eles virem trabalhar. Está bem. Puxaram-nos lá para o outro, o Centro Rodrigues sabe, lá para cima, para o primeiro andar, para não estarem ao pé de mim. Havia sempre. Depois tentavam isolar-me, davam-me, portanto eram os alunos do IES, os que vieram para o 4º ano, e eu não podia intervir nos outros. Mas eu não tinha feitio para isso, portanto até porque conhecia, era amiga das outras colegas, algumas já tinham trabalhado comigo. Na parte do pessoal docente, aconteceu que também era uma pessoa que já tinha trabalhado comigo, e ela pedia-me ajuda, eu ia ajudando, mas havia coisas, os processos iam para o Ministério e estava tudo bloqueado. Tudo. Não conseguiu porque iam mal instruídos. Depois, um dia, essa chefe de secção, que era um autêntico, parecia um general, ela não tinha férias, mas foi de 7 dias a Espanha, e então eu peguei nos processos todos, lembro-me que um deles era o do engenheiro Gomes Cardoso, peguei nos processos todos e fui à Direção-Geral do Ensino Superior. Pronto, lá me disseram quais eram os artigos, como é que se devia ter feito, e aquilo foi desbloqueado.
Portanto, era um processo, e eu penso que nós aqui internamente também arranjámos um grupo, éramos 3, que contestávamos a direção. Portanto, principalmente essa chefe, que nós entendíamos que ela estava em comissão de serviço, não devia estar aqui. O diretor, que era o Dr. Martins de Carvalho, ele falava muito bem connosco, atendia-nos muito bem, dizia para termos paciência, que era como tínhamos com as nossas avós, e não sei o quê. O professor Cedas Nunes era inacessível, portanto, nunca falámos com ele. E nós, como não conseguimos nada aqui, começámos a ir para o exterior. Pedimos reuniões ao Ministério da Educação. Fomos recebidas. Depois pedimos, como nós pertencíamos à Universidade da Nova, pedimos reunião ao professor Frausto, que nos recebeu, mas não comunicámos nada ao professor Cedas Nunes, que no dia seguinte arraiou porque não lhe tínhamos dito nada. E a colega que lá foi respondeu isto ao professor Cedas Nunes. Ele disse: porquê é que não falaram comigo? Porque não temos confiança no professor. Pois, respondeu-lhe assim. Portanto, era um clima, eu digo, se não tem vindo o 25 de Abril, nós devíamos ter processos disciplinares. Pois, devíamos ter. Mas pronto, depois surgiu o 25 de Abril e pronto, a senhora teve que se ir embora e as coisas depois compuseram-se. Mas sim, teve mesmo que ir, foi saneada, ela não pertencia aqui ao quadro. Pois, Pois, ela tinha um lugar. Viu que o ambiente não era favorável a sair. Pois, era um ambiente terrível. Mas, porque nós aqui, o pessoal, pertencíamos ao quadro único de todas as universidades. Ela não, ela veio numa comissão de serviço. Pois, portanto, as primeiras pessoas que vieram para aqui trabalhar, não sei onde é que as foram arranjar, mas, portanto, foram 4 pessoas, tiveram 2 meses sem receber nada. Depois, essa chefe prometeu-lhe um par de sapatos, que nunca lhes deu. E não tínhamos água. O quê? Não tínhamos água, vínhamos à cantina. Portanto, Lá era vinha assim um a informática processo da Dona Carmelita. muito complicado. Íamos e vinha telefonar à Faculdade de Farmácia, que não tínhamos telefones. Pois aí, era um processo depois do 25 de Abril, portanto, foi sempre, estávamos sempre à espera, porque ninguém nos aceitava, as universidades, o próprio Ministério. E nós estávamos sempre à espera de chegar aqui e ter a porta fechada. Eu era avisada pelo Sr. Belinha, que o Sr. Belinha andava-me sempre a telefonar, portanto saberia antes. Havia aqui momentos muito conturbados, mesmo muito. Antes de dar a palavra ao Sr. Rocha, eu gostava... Espero, ouça lá, professor. Eu gostava que a Aida me desse a sua opinião sobre um aspecto que Vicente Rodrigues referiu-se há pouco. Estávamos a falar da capacidade reivindicativa dos estudantes no imediato pós-25 de Abril, que ele teve a ocasião de constatar isso cá, de também meter a sua perninha, pois. E que agora já não encontra essa tão forte capacidade reivindicativa nos alunos de hoje. Aliás, pareceu-me que a professora Miriam não concordava muito consigo pelo gesto que ela fez com a cabeça, no que respeita a essa menor reivindicação. Mas eu primeiro gostava que a Aida me dissesse se partilha também desta posição, tanto mais quanto é um facto que a Aida está especializada justamente numa área que é extremamente polémica, extremamente reivindicativa, extremamente atual, onde se exige hoje tudo aquilo que se pode exigir, que é a área do ambiente. Também encontra aí esta relativa passividade? Bom, digamos que, já agora, voltar um bocadinho atrás, se me permite, para dizer que nós não tínhamos opção. A propósito de quem é que entrava, quem não entrava, nós não tínhamos opção. Eu, tal como, aliás, o Vicente disse há pouco, também candidatei-me ao ex-chefe, vim aqui parar. E, de facto, eu acho que a tua hipótese dessa divisão, no fundo, era dividir para reinar, se me permitem. E dizia-se, bom, que os critérios de escolha ou de divisão pelos alunos pelas 3 escolas, porque eram 3, o ex-chefe, o ex-CSPU e o ex-QT, se baseavam nas notas dos alunos ou nos locais de residência, enfim, não importa. E eu, se me permitem, conto uma história que é completamente caricata.
E eu não vivia em Lisboa, na altura, e eu utilizava o meio de transporte. O meu meio de transporte era o comboio da linha de Sintra. Eu vivia em Sintra. Bom, e eu lembro-me que era sempre um problema quando eu apresentava o facto de eu ser estudante universitária, mas no ISCTE, isso não existe, não me queriam dar, não sei se a Carmelita se lembra, porque nós íamos lá pedir pela 58ª vez, e essa é uma história caricata e de alguma maneira, digamos, ilustra o que era. Não fazia a mínima ideia, enquanto estudante, confesso, logo nos 2 primeiros anos, daquilo que a Carmelita acabou de relatar, e é de facto interessante. E quando a minha área, eu não sei o que é especialização, de qualquer das maneiras, eu fiz doutoramento em Sociologia Rural. Eu comecei com a Sociologia Rural, mais exatamente a História Agrária, e justamente um dos responsáveis por ter ficado aqui, ter gostado tanto, de trabalhar em Sociologia Histórica numa primeira fase, foi a campanha do trigo, mais uma vez citar Salazar, ou lembrar Salazar, francamente, não passa para a cabeça de ninguém, mas enfim, e justamente depois sim conseguimos, devo dizer que com o meu colega, o professor Afonso de Barros, conseguimos há vários anos, desde os finais dos anos 80, exato, sim, meados dos anos 80, constituir uma cadeira, uma disciplina daquilo que se chama Sociologia do Ambiente, que foi de facto um desafio, porque para um sociólogo as variáveis extrasociais não contam na explicação. Não é um desafio hoje? Um desafio na altura e um desafio hoje, sem dúvida. Temos sempre alunos inscritos, algum interesse, mas também não sei se a questão da reivindicação, etc., está assim tão ao de cima, não é? Eu acho que há algum exagero, algum folclore, permitam-me a expressão, não fica bem dizer isto para um sociólogo que trabalha em Sociologia do Ambiente, mas sinto que justamente ao nível... É verdade que o que dizias, há outras causas, mas cada vez menos, eu diria, pelo menos junto dos meus alunos, é a causa, e aqui do universo do ISCTE, é a causa ambiental. E a minha irmã, o que é que pensa desta maior ou menor capacidade reivindicativa dos alunos? Eu estou de acordo que há um menor interesse para reivindicar causas coletivas em geral, e que há um individualismo muito marcado, que não existia tanto antigamente ou não era tão evidente, e que se criou um clima político e, em geral, um clima favorável a isso, não é? As pessoas pensam que o seu futuro passa realmente por uma forte competitividade, portanto, preocupam-se sobretudo em ter condições para adquirir as competências melhores possíveis, e, portanto, hoje o combate talvez seja muito mais a esse nível, conseguirem ir para as faculdades mais bem qualificadas e depois conseguirem ter bolsas para ir para universidades estrangeiras onde se qualificam ainda mais e estão extremamente preocupadas com a inserção no mercado de trabalho. Acho que o ambiente geral mudou completamente e isso reflete, evidentemente, no movimento estudantil e no movimento associativo e, do modo geral, na sociedade. Eu acho que a sociedade portuguesa é uma sociedade muito pouco movida por causas. Nós não tivemos uma história associativa muito contínua, não é que não temos uma história associativa até muito antiga, mas que foi descontinuada durante quase 50 anos, e isso, apesar de tudo, deixa traços, não é? Não desaparece de repente. Portanto, houve assim uma explosão associativa e de movimentos coletivos a seguir ao 25 de Abril, mas isso foi-se esboroando, não tinha grandes raízes e agora realmente é bastante terno, não é? Comparado com outros países, mesmo no caso da ecologia, não é? Sim. Estas últimas intervenções quase nos permitem fazer a ponte para o segundo painel, mas eu antes gostava que o Sr. Rocha nos desse a sua opinião acerca de... Há um ditado popular que diz o seguinte: em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E nesse início do ISCTE, com tantas dificuldades,
com tantos problemas por resolver, por ultrapassar, etc, 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 como é que o Sr. Rocha, no dia-a-dia, conseguia entender-se com alunos, com professores, com outros funcionários administrativos, que iam pedir tudo e mais alguma coisa, porque tudo faltava, digamos? Olha, os alunos, nunca tratei nenhum aluno por tu. Nunca tratei nenhum aluno por tu. Pode tirar a máscara, que é melhor para as pessoas que nos Nunca estão. tratei nenhum aluno por tu. Respeitei sempre os alunos. Quando era preciso alguma coisa, eu fazia parte da Assembleia de Escola, lá à meia da Sona Carmelita, aqui pedir água, para fazer os telefones, andávamos sempre os dois. E então, venha lá o senhor comigo, porque nós somos, o senhor é da Assembleia de Escola, andávamos, e então, olha, a gente era uma família, vinha, por exemplo, muita mobília aqui para casa, sabe que foi tudo, milhares de cadeiras e tudo, o Rocha que inventariou tudo. E depois foi para a Feira Popular, quando andámos lá e tal, aquilo lá. E havia uma olha, para a Feira Popular fazer o quê? Sim, está bem, é verdade. Sim, tem razão, tem toda a razão. Ninguém queria ir para lá. Falou em mobília. Sabe, Sr. Professor, ninguém queria ir para lá. Porque ia para lá, porque não queria e tal, daqui. E uma vez disse ao Sr. Professor Lajinha, ó Sr. Professor, o senhor é que me paga, o que quer que me pague, manda para onde eu quiser, você é que manda, eu é que me pago. Depois lá está, já queria muita gente. Mas eu fazia o seguinte, eu vinha, entrava, tinha uma chave aqui de portão, entrava lá dentro, ligava à máquina do café, punha os pastéis, os bolos tinham do outro dia em cima na máquina, que eram os primeiros a andar, depois eram os primeiros a andar, e depois fazia uma coisa, eu saía dali para ninguém me pensar que eu ia mais cedo para casa, eu ia assinar o ponto ao 185 do Campo Grande, que era para ninguém me deitar, e era assim, e olha, assim passámos, mas éramos uma família, por isso na Carmelita, chegava ali e dizia assim, estas cadeiras, e esta secretária, para quem são? Olha, esta é para fulana, elas agarravam de um lado e do outro, uma agarrava, tudo, ajudava tudo, cada um levava as suas. Agora já não é assim, agora já tudo tem um garfo nas costas, já pouca gente se verga. Mas a gente não olhava. Uma vez veio para aqui uma senhora que disse, não, eu vim para aqui, mas fui para a Contina, não foi para carregar. E a Sona Carmelita, eu fui ter com a Sona Carmelita, ela de facto tem razão, olha, façam o que vocês quiserem. E essa senhora tem a impressão que ainda é capaz de ainda estar no Instituto de... Não. Ela foi para Bom, enfim, o que interessa lá, em si interessa... Aquela parte que está cá dentro, que pertence ao ICS. É o ICS? Há o Instituto de Estudos Sociais. Exatamente. E então uma vez falou-se que vinham para aqui apoderar-se das nossas instalações. E o professor Lajinha estava aqui de manhã e vai dizer assim, quando as senhoras da limpeza vierem, o Sr. Rocha, eles que deixem a limpeza e que ponham uma cadeira e uma mesa e um armário e cada um andamos todos aí, porque isto está tudo ocupado, nós precisamos disto tudo. Era assim, mas éramos, tanto que éramos uma família que ainda está aqui muita gente da velha guarda. Muito bem, antes de acabar este painel, eu gostava de perguntar a cada um dos participantes se tinha mais algum aspecto que gostassem de evocar aqui. Já que o Sr. Rocha falou desses tempos em que éramos uma família, eu não quero contradizer, mas, enfim, de qualquer maneira eu queria e esta história da ocupação, queria lembrar uma coisa, é que houve uma ocupação ilegal do primeiro edifício do ISTE. Era um edifício muito cobiçado, a psicologia queria ir para lá, e havia uma grande luta junto do Ministério, e a coisa estava muito feia. De maneira que a certa altura decidiu-se ocupar este edifício ilegalmente, e começámos a dar aulas aqui. Ainda me lembro de uma conferência
de uma colega brasileira, que era assim ao fim da tarde, e como nós tínhamos eletricidade ilegal, era a eletricidade da obra. De repente, foi-se abaixo. Foi preciso ir buscar velas. Ela ainda hoje se lembra dessa situação. Mas pronto, faz parte da resiliência das pessoas que trabalhavam aqui no Instituto, que até para conseguirem ter um edifício que não fosse aquelas instalações absolutamente inacreditáveis e impróprias que havia no Campo Grande. Aquilo era inacreditável que se tivesse instalado ali uma escola com qualquer nível, superior, secundário. Não eram os pavilhões, na frente tinha um pequeno palacete, parecia muito bonitinho, não é? Mas era muito pequenino. E depois atrás eram os pavilhões incríveis, onde se dava aulas com os aquecimentos a gás que metiam medo a qualquer pessoa. E mesmo assim tinha-se imenso frio. Bom, mas portanto, ao sair daquelas instalações impróprias para um edifício mais normal, mais equilibrado, também era um pré-fabricado. Não é nada de extraordinário, aquele edifício agora foi lindado e melhorado ao longo do tempo. Nem stores tinha, nem aquecimento, nada. Mas, portanto, começamos, a luta do ISCTE foi realmente a luta de um pequeno grupo com uma grande persistência e com um objetivo que se foi alargando, mas foi sempre muito claro. Houve sempre um plano muito claro daquilo que se queria fazer. E eu acho que isso foi aquilo que deu sempre muita força ao ISCTE, ter um plano, ter um projeto, ter objetivos muito definidos. Bom, Olha, posso acrescentar aqui uma coisinha, só que eu há bocado não reconheci a professora Miriam. Há bocado não a reconheci. Não a reconheci. Então, ainda bem que me reconhece agora. Peraí, não a reconheci. Eu lembro muito bem do Sr. Rocha e faço minhas as palavras que foram aqui ditas. Realmente, quando se precisava de alguma coisa, era sempre com o Sr. Rocha. Não, porque eu vim da aldeia. Eu muitos favores de trabalhos que foi preciso fazer, de fotocópias, de encadernar, inclusivamente, e muito concretamente de um trabalho que nós tivemos que ir entregar à Gulbenkian e que o senhor nos ajudou. Foi o seguinte, eu venho da aldeia e a senhora professora chegou à minha beira e disse-me assim, tira-me aqui uns acetatos e põe no meu gabinete. E eu disse, senhora professora, eu não mando, eu vou lá pô-los. Eu fui mandona. E depois a senhora professora fez o seguinte, então vamos fazer o seguinte, sem prejudicar a sua hora de almoço, eu vou-lhe telefonar e você espera por mim. E assim foi. A senhora professora vinha, eu tirava as fotocópias, os acetatos ou o que fosse preciso. E depois, uma vez a senhora doutora, estávamos assim bem dispostos, eu tratei-a por menina. E a senhora professora, eu pensei que me ia dizer outra coisa, e me disse assim, ai, não sabe o que eu fico consolada, que desde que saí do liceu nunca mais ninguém mais me tratou por menina. Foi essa peripécia. Parece-me que é uma forma, aliás, muito agradável e interessante de terminar este primeiro painel, em que se falou da criação do ISCTE, em que se falou também de todos os aspectos, todas as contingências que estiveram na origem desta primeira fase de desenvolvimento do ISCTE. Bom, e vamos passar agora para o segundo painel, que tem a ver com o ISCTE agora. O ISCTE de agora e aquilo que deverá ser, na opinião dos participantes, o ISCTE da amanhã, porque as coisas não param, elas aceleram e cada vez mais. Portanto, já não estamos na fase da resistência, na fase da conquista, mas passamos a estar numa fase de consolidação e, sobretudo, numa fase de abertura a tudo aquilo que, de novo, nos chega diariamente. E já não estamos em Portugal agora, estamos no mundo, o que é completamente diferente. Portanto, eu queria agradecer, em nome de quem organizou a festa dos 50 anos do ISCTE, a vossa participação neste painel, que é simultaneamente emotiva e ilustrativa daquilo que foi o ISCTE. Muito obrigado.